tarde, bem-vindos à videoaula da UniOeste. Hoje nós vamos falar sobre um poema da época do romantismo, que tudo indica que o primeiro best-seller foi o livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. O romance é escrito em primeira pessoa e com poucas personagens. Na época ocorreu na Europa uma onda de suicídios, de tão profunda as palavras que Goethe usou no seu romance. O romantismo está relacionado a dois acontecimentos que mudaram a face da Europa, refletindo no ser humano: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Já o romantismo no Brasil, ele tem 3 gerações. A primeira geração, os escritores na prosa e na poesia, principalmente na poesia, valorizavam muito os temas nacionais, os fatos históricos e a vida do índio, que era apresentado como um bom selvagem, um herói. E, portanto, o símbolo cultural do Brasil. Isso na primeira geração. Segunda geração, eles retratavam os temas amorosos levados ao extremo, e as poesias são marcadas por um profundo pessimismo, valorização da morte, da tristeza e uma visão decadente da vida e do contexto social daquela época. A terceira geração, que é a mais importante desta videoaula, são textos marcados por crítica social. Por exemplo, Castro Alves criticou de forma direta a escravidão com o poema Navio Negreiro, uma arma de denúncia na época. O autor mostra em sua observação que os escravos tinham uma vida antes da escravidão. Alguns eram reis, príncipes, pessoas da nobreza arrancadas do seu conforto. As características da terceira geração é o subjetivismo, o sentimentalismo exagerado até, o egocentrismo, o pessimismo, o escapismo psicológico. O que seria isso? Um escapar-se da vida como autodefesa. E tudo isso influenciado pelo bironismo, pelo poeta Biron. Também tem a religiosidade e o nativismo. O personagem principal desta aula é o Manuel Antônio Alves de Azevedo, para os íntimos, Maneco. O jovem Manuel Antônio Alves de Azevedo, Maneco, nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1851. Filho de juiz da corte imperial, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a infância e o início da adolescência. Ingressou no ensino superior, na Faculdade de Direito, na Academia de Ciências Jurídicas em São Paulo. Nesse período ele se afastou da família e foi para São Paulo para se dedicar aos estudos. Soube como ninguém escrever belos e tristes versos, principalmente com os temas amor e morte. Alves de Azevedo, ele tem a presença de uma linguagem inconfundível, em cujo vocabulário são constantes as palavras que expressam seu estado de espírito. A fuga do poeta da realidade, sua busca incessante pelo amor, a procura pela vida boêmia, o vício, a morte, a noite e, lógico, as mulheres. Maneco é considerado o mais importante poeta ultrarromantismo brasileiro, segunda fase. A solidão do adolescente transbordava nas cartas e nos versos entre o estudo de direito natural e o estudo de direito das pessoas, o direito das gentes. A dor da ausência da mãe, da irmã, distante do seu habitat natural, que foi o Rio de Janeiro, aumentava ainda mais o desprezo pela cidade sem intimidade que era São Paulo para ele. Então ele sofria muito com isso. Há quem diga que Maneco foi um boêmio, vivia em clubes de poetas, andava com muitas mulheres, ou seja, ele vivia na night, na baladinha e na esbórnia. Mas alguns literatos da história investigaram e Álvares de Azevedo foi um excelente estudante universitário. Tinha as melhores notas, era o orador da turma, entregava tudo na data certa, ou seja, ele era um nerd. E escreveu muita coisa até os seus 20 anos. Ele dominou a área do teatro, do conto e da poesia. Uma das obras dele que nós vamos falar hoje é Se Eu Morresse Amanhã.
Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que dove na alma, acorda a natureza mais louca. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido arfã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. O título deste poema, ele já traz a ideia de circunstância e tanto a alusão à morte, o espírito das gerações do romantismo. Não só a segunda, mas as três. Já na primeira estrofe, há referência familiar nos 2 primeiros versos de Compensação, que ele faz alusão à irmã e à mãe. Lembrando que este poema, Álvares de Azevedo fez após ele sofrer um acidente e ele estava no hospital tentando se recuperar. Então, há um certo realismo nos versos de Azevedo, indicando a relação de afeto com a família. Nos versos seguintes da primeira estrofe, ele também tem a preocupação com a família após a morte do eu lírico. Ele pressentia essa ida, essa partida. Ele seria perda para a família. Na segunda estrofe, o poeta presume que, caso não morresse, teria um futuro brilhante pela frente, dada a sua genialidade, conscientizando que a morte tiraria a sua glória e o tempo que viria seria perdido completamente. Na terceira estrofe, Azevedo ressalta a beleza da natureza e que tal sentimento de amor por ela não existiria se ele morresse amanhã. Julga que a morte não só lhe tiraria o prazer de ver o céu azul, o sol, a natureza em si. Percebe-se implicitamente que o eu lírico, agora conformado com a morte, não tem mais jeito mesmo, ele não tem salvação, ele observa em outra perspectiva o lado bom de morrer, se é que isso existe, né? Pois este sentiria um alívio, a dor da vida cessaria caso morresse amanhã. A repetição constante de se eu morresse amanhã, se eu morresse amanhã, no final de cada estrofe deixa claro que tudo só seria possível se ele morresse. E se ele não morresse, nada se realizaria, nada aconteceria. Torna-se um ideal, uma fuga. As últimas férias da vida de Álvares de Azevedo, ele sentiu que levava na mala o pressentimento de morte. E ele declarou a um primo, chamado Jaci, às vezes lendo sem ler, escrevendo sem ver o que escrevo, cismando sem saber o que cismo. Aos 20 anos, ele cai do cavalo e bate a cabeça do lado esquerdo em uma pedra e não resiste. Como nenhum outro poeta, ele conseguiu unir o par, amor e morte nos versos, o estilo só dele em fazer poesia. E há indícios que Se Eu Morresse Amanhã foi a última obra do poeta. Deixou inéditas as suas obras. Quando ele partiu, não tinha nada publicado, que começou a ser publicado no ano seguinte após a sua morte, que são Lira dos 20 Anos, só poemas, O Conde Lopo, também só poemas, os contos Noite na Taverna, e ele entrou até na área do teatro, Teatro Macário. Nessa videoaula a gente traz algumas questões para você poder dar uma estudadinha em casa, só que o melhor estudo é ler as obras do escritor, um enriquecimento para você, porque um jovem de 20 anos que se vê à beira da morte, que tinha tudo para chorar, se lamentar, ele ainda se dedica em menos de 40 dias a produzir um poema tão valioso como esse. Vamos ver a primeira questão. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. A relação que existe entre os versos é de letra A, causa, letra B, perda, letra C, lealdade, letra D, compensação.
No verso Minha mãe de saudade morreria, temos um desejo do eu lírico, uma previsão do eu lírico, uma hipótese do eu lírico ou uma ordem do eu lírico. A terceira questão, se eu morresse amanhã, o termo em destaque se, que está no verbo subjuntivo, expressa, letra A, uma consequência do eu lírico, uma finalidade, uma condição ou uma comparação. E as respostas estão aí. Concluímos então que na obra de Álvares de Azevedo, compreendemos que o romantismo não passou de uma forma de repudiar as regras que contornavam e preenchiam o campo literário da época, que, juntamente com a ideologia vigente e o contexto histórico, traziam um enorme descontentamento humano. Este momento em que a literatura presenciava talvez fosse o marco principal para a definitiva liberdade de expressão do pensamento, que viria a se firmar tardiamente, já em outro período histórico, com o modernismo. Então essa seria a nossa videoaula para os seus apontamentos, reflexões para o seu vestibular. Bons estudos